Você chegou, respire. Esse é o espaço entre as histórias e você. Se você está assistindo a isso na véspera ou no início de um novo ano, essa história é especialmente para você. Mas, se você não está, ela ainda guarda algo, porque todo fim é um começo e todo começo um limiar. A história que eu vou contar para você tem suas raízes na Escócia, terra das montanhas antigas, onde o vento carrega vozes e o tempo se move diferente. Na Escócia, a passagem do ano não é apenas uma data no calendário, é um ritual chamado Hogmanay. E aqui pode estar algo que poucos sabem. Por quase 300 anos, de 1640 até 1958, o Natal foi banido ou desencorajado na Escócia. A Igreja Presbiteriana via a celebração como excessivamente católica. Então, o Ano Novo tornou-se a grande celebração. O Hogmanay absorveu séculos de rituais de inverno. Rituais celtas do solstício, festivais vikings, crenças sobre o fogo que afasta a escuridão, e dentro desse ritual existe uma tradição que atravessou gerações. O primeiro visitante que cruza sua porta após a meia-noite carrega consigo o presságio do ano inteiro. Eles chamam esse visitante de First Footer, o primeiro a pisar. E há regras. Regras que nasceram de histórias antigas. Dizem que a preferência por visitantes de cabelos escuros vem dos tempos das invasões vikings. Ver um homem loiro à sua porta após a meia-noite era lembrar de invasores, de medo. Cabelos escuros, por outro lado, eram celtas nativos, então era proteção. E esse visitante deveria trazer presentes, não apenas simbólicos, mas essenciais. Carvão, porque o inverno escocês é rigoroso e as famílias precisavam de combustível. Sal, porque não havia refrigeração e a comida precisava ser preservada. Whisky, porque ele aquecia o corpo e a água nem sempre era segura. E algo doce, um shortbread ou um black bun, símbolo de fartura em tempos de escassez. Cada objeto tinha uma função prática, mas também carregava uma intenção, uma bênção, uma esperança. E agora deixa eu contar para você uma coisa curiosa. O que você vai ouvir não é um conto tradicional escocês. Não é uma história que foi passada oralmente por gerações nas Highlands. Este é um conto que eu criei seguindo a metodologia da criação de contos terapêuticos da contoterapia. Mas ele nasceu profundamente inspirado nessa tradição que eu acabei de compartilhar. No Hogmanay, no First Footer, na crença de limiares como lugares de poder, eu quis honrar e me inspirar nessa sabedoria ancestral, nesses rituais que sobreviveram séculos dessa terra que eu estou morando hoje. E ao mesmo tempo eu quis tecer algo novo, uma história que pudesse falar não apenas da passagem do ano, mas de qualquer limiar que nós atravessamos. Então, se você conhece a tradição escocesa, você vai reconhecer as suas raízes aqui. E também você vai encontrar algo que ainda não conhecia, porque assim funcionam os contos terapêuticos. Raízes antigas, flores novas. E antes de começarmos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está esperando que cruze a sua porta? Não apenas neste ano novo, mas em qualquer limiar da sua vida. Agora vamos ouvir uma história? O Visitante da Meia-Noite. Na velha casa de pedra, as sombras das colinas escocesas se alongavam sobre o céu do inverno. O Callum ajudava a sua avó em um ritual tão antigo quanto os segredos escondidos na terra. A casa precisava estar impecável para a chegada do ano novo. Varremos as cinzas da velha lareira,
e leremos as suas histórias, disse a avó, segurando a vassoura com as mãos firmes. Nelas estão os presságios do que deixamos e do que virá. O cheiro de zimbro queimado enchia os cômodos enquanto a avó passava de quarto em quarto espalhando a fumaça. O Callum tossiu, mas algo naquele cheiro era ao mesmo tempo denso e reconfortante, como se as sombras estivessem sendo empurradas para fora. Isso espanta os maus espíritos e as doenças, murmurou a avó, abrindo as janelas para o frio da noite. Quando o relógio começou a bater meia-noite, um silêncio profundo se instalou. A família reuniu-se na sala e os olhos fixos na porta de madeira esperando. A lareira, ela crepitava, o bolo preto estava pesado de frutas e de especiarias em cima da mesa, pronto para ser oferecido para o primeiro visitante. Toc, toc, toc. O Callum prendeu a respiração. A porta rangeu, se abrindo, e uma figura de um homem alto e sombrio entrou. Os seus cabelos eram escuros como a noite sem lua, e sob o braço ele trazia carvão e pão e um ramo de azevinho. Hogmanay feliz, saudou ele, entregando os presentes para a família. A avó sorriu com os olhos cheios de significado. O primeiro passo é o mais importante. Sorte para a casa toda. E aí o homem sentou-se junto da lareira e parece que a sala até se aqueceu mais ainda com a sua presença. O seu olhar percorreu o ambiente como se ele estivesse lendo uns segredos nas cinzas. Vocês conhecem os segredos de Hogmanay? Ele perguntou com uma voz grave. E então, ele começou a contar histórias. E a sala inteira escutava, como se até as paredes quisessem ouvir o que ele tinha para falar. Histórias sobre as fogueiras dançantes, onde as bolas giratórias ganhavam a noite, criando caminhos de luz dançante. Histórias de trocas, de bolo, de frutas, por doses de uísque que selavam promessas de amizade, de fartura. Histórias de ruas repletas de vozes que cantavam as suas melodias pelo ar. Dizem que se você ouvir com atenção, você pode ouvir os ancestrais cantando junto com as vozes das crianças, falou o visitante. O Callum até olhou para a avó dele para saber se era verdade e ela acenava em silêncio, concordando. O homem, ele não era apenas um visitante, não. Ele era o portador das memórias e do tempo. O Callum, ele sentiu que ele precisava perguntar: por que o primeiro visitante traz sorte? Ele disse, e o homem sorriu. Os seus olhos brilhavam como brasas, assim. Porque o primeiro passo é sempre o mais difícil. O que entra pela porta carrega a promessa do amanhã. Eu trago calor. Eu trago calor para que vocês se lembrem de cuidar da chama. E então ele pegou uma dose de uísque e levantou-a na direção da família. Que o ano velho parta e que o novo chegue como fogo, forte e brilhante. A avó levantou a própria taça e murmurou uma bênção antiga
e as cinzas revelem apenas as boas histórias. E quando a noite começou a se dissipar, o homem se levantou, caminhou até a porta. O Callum seguiu ele meio intrigado. Lá fora, o céu começava a clarear e o homem se virou para Callum e por um instante o Callum viu o reflexo das fogueiras dançantes que ele havia contado nos olhos do homem. Lembre-se, menino, o tempo é um visitante, mas as histórias são eternas. E aí o visitante desapareceu na neve e deixou pegadas. E as pegadas dele brilhavam como se fosse ouro na luz fraca da madrugada. O Callum olhou para o horizonte e viu o primeiro raio do sol beijar aquelas colinas ao redor daquela casa de pedra. Dentro de casa, as cinzas na lareira formavam algo que parecia o sol nascente. O novo ano chegou, sussurrou o Callum, com o coração cheio de promessas. O visitante da meia-noite. Cada pessoa que ouviu essa história deve ter visto algo diferente nela. E isso não é à toa. Talvez você tenha notado as cinzas. Aquelas cinzas que revelavam os presságios, que contavam as histórias do que foi deixado e do que viria. Ou talvez tenha sido o fogo, aquela chama que precisava ser cuidada. Eu trago calor para que vocês se lembrem de cuidar da chama. Ou quem sabe foi a porta, aquela porta esperando para ser aberta, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil. Ou as pegadas, aquelas pegadas que brilhavam como ouro na neve da madrugada. Ou pode ter sido outra coisa. Pode ter sido uma palavra que ecoou em você, uma imagem que ficou, e tudo isso é válido. Então deixa eu fazer umas perguntas para você. Você não precisa responder agora, você pode levar elas com você, deixar elas ficar ressoando, mas se de alguma forma ela tocou você e você sentiu que algo se moveu aí dentro de você, os comentários aqui são uma roda de conversa entre nós, um espaço reflexivo para você compartilhar o que essa história despertou em você, então é só escrever. Se você olhasse para as cinzas da sua própria lareira, que histórias que elas contariam? Do que você deixou para trás ou do que está por vir? E agora uma pergunta mais direta. O visitante disse assim: eu trago calor para que vocês se lembrem de cuidar da chama. E aí eu quero te convidar para deixar nos comentários. No próximo ano eu vou cuidar melhor da minha... Escrever para mim. Pode ser saúde, pode ser criatividade, família, paz interior, coragem. O que vier primeiro? Uma palavra. E aí, voltando assim, um pouco mais para dentro, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Só que você está esperando o ano novo, esperando o momento certo, esperando a coragem perfeita. O visitante disse: o tempo é um visitante, mas as histórias são eternas. Que história que você quer que seja eterna? A que você está vivendo agora ou a que você precisa começar a escrever? Eu agradeço por você ter ficado comigo até agora.
que essa história seja uma semente e que ela germine em você no tempo certo. Até a próxima história.